Boa tarde, meus caros. Estamos ao vivo. Deixa eu pegar aqui minha segunda tela. Esqueci de deixar aqui aberto. Bom, enquanto isso, o pessoal vai entrando aí na live. Os primeiros já estão aqui conosco. E aí, pessoal? Boa noite. Só um minutinho, pessoal, a gente já começa. Deixa só eu. Deixando aqui o iPad reproduzindo a live, para eu saber o que está acontecendo. Deixa eu chamar o pessoal lá no grupo. Alguns minutinhos a gente já começa, tá, pessoal? Boa noite, Letícia. Boa noite, Vinícius. Sextou, Vinícius. É mesmo, né? Hoje é sexta-feira. Já até perdi a noção dos dias aqui. A gente já começa, pessoal. Fala, Tayan, tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Eu tô mandando o link pro pessoal aqui no grupo, galera. Então, daqui a 2 minutinhos, 6:06, a gente já começa. Pegando aí o caderno para fazer as anotações, a garrafinha de água para se manter hidratado. Hum, hum. Aqui eu aviso para todo mundo. Letícia perguntou se teremos aula sobre consultoria futuramente. Letícia, boa pergunta. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui definir, porque a parte de consultoria, o tema, né, de consultoria, ele é um tema muito desejado, né? Principalmente depois que eu comecei a fazer aqueles desafios de fazer 20 mil reais no orgânico, que eu fiz, né? Maio, junho, julho, e eu consegui muitos bons resultados com base na venda de consultorias, né? Isso ali criou bastante desejo entre o pessoal e a minha ideia, né, inicial, aliás, a minha ideia atual seria um dia montar uma imersão, né, de consultoria, um produto mais caro, assim, de R$ 1.000 para cima, para poder falar sobre isso. Então, não sei, eu não tenho certeza. Eu vou pensar nisso com mais calma e mais carinho depois. Mas que seria um ótimo tema, de fato seria. A gente já vai começar. O pessoal tá chegando aí.
Hum, caramba. Hoje eu tô esquecendo um monte de coisa. Esqueci de colocar a nossa live lá no Instagram para lembrar o pessoal de que estamos aqui. Espera aí que eu já vou adicionar aqui e a gente já começa, pessoal. Ao vivo, conceitos básicos de vendas. Ok. Enquanto isso, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? O áudio ou o vídeo estão travados? Não, estão normais? Me dê o feedback aí. Pronto, já deixei aqui o aviso para o pessoal. Espero que hoje eles percebam e entendam que a aula é aqui no YouTube, não lá no Instagram, né? Sempre acontece isso. Perfeito, ouço, vejo bem, estão perfeitos, tudo certinho, som claro, maravilha. Bom, pessoal, então para a gente não atrasar muito, né? Vou começar aqui. O pessoal sabe que começa às 6, então quem chegar depois, azar, né? A gente sempre começando aí no mesmo horário. Ok, vocês estão vendo minha tela, então bora lá. Pessoal, quando eu pergunto, né, o que mais impede as pessoas de entrarem no digital e o que elas mais precisam de ajuda, talvez assim, em 70% dos casos, né, ou normalmente tá dividido, né? A pessoa tem medo de começar ou ela tem medo de vender, né? E eu tinha feito lá para o MD, né, uma aula que virou assim uma das minhas aulas mais famosas, que foi a Masterclass sobre vendas. E a todo momento eu recomendava essa aula nos stories. E era uma pena porque muitas das pessoas que precisavam dessa aula não tinham o EMD, não tinham condições de entrar e só podia falar, bom, entra lá no EMD que tá lá, né? Não posso fazer nada além disso. E até por isso eu escolhi, né, essa uma aula mais leve do que aquela, até porque aquela aula teve acho que quase 3 horas, né? E eu queria que uma aula menor, né, estivesse disponível, um guia mais rápido e não só uma aula menor, como que ele estivesse disponível gratuitamente. Então, é muito bom que a gente esteja fazendo essa aula como a nossa terceira aula aqui da sequência, porque é um tema que as pessoas precisam muito. E, claro, né, também para essa aula não ter 3 horas, eu não vou fazer uma aula tão extensa, tão completa quanto foi aquela masterclass, até porque, sinceramente, né, é, cada assunto que a gente vai tratar por cima aqui, ele pode virar a própria aula. Tanto que eu até deixei aqui, quando eu estava fazendo as anotações dessa aula, né? Eu tinha planejado em fazer a parte de conceitos estratégicos básicos, a parte de gerando desejo nos stories, a parte de pescando em balde e a parte de prospectando no direct. Por quê? Porque essas três formas aqui, atualmente, são as três formas que eu considero como as que mais têm custo-benefício na hora de trazer resultado para vocês. E tem diferentes tipos de prospecção aqui para diferentes tipos de perfil, né, de pessoas. Por exemplo, gerando desejo nos stories. Eu adoro, adoro praticamente todas as vendas que eu faço são por meio de geração de desejo nos stories. É muito confortável vender dessa forma, porque você faz conteúdo, traz gente, se relaciona com a sua audiência, e quando você quer fazer uma venda, você cria uma narrativa, transforma aquilo ali numa sequência que as pessoas queiram assistir,
e no final faz uma chamada para ação. Você não precisa ficar convencendo ninguém de nada. É aquilo que eu falei nas últimas 2 aulas, né? Eu gosto muito de vender para quem quer comprar. Então, por exemplo, tem uma semana aí, semana passada, que eu fiz aquela sequência contando a história, né, de que eu quase me envolvi num acidente de trânsito e fiz ali um relato do que aconteceu. E no fim das contas, eu falei sobre como as pessoas ficam fascinadas por histórias, né? E tanto que eu fiz aquela sequência em 14 stories e quase não teve queda de visualizações ao longo deles. As pessoas chegaram no final porque elas queriam saber o que aconteceu e elas se interessaram, né? E aí, no final, eu falei sobre a importância da criação de histórias e eu não vendi nada. E me mandaram, né, direct falando, pô, agora eu fiquei com vontade de comprar uma aula sua sobre storytelling. E vocês veem, seria uma oportunidade maravilhosa se eu tivesse já alguma coisa pronta nesse sentido. Mas você vê que até quando você não está tentando vender, gerar desejo nos stories para fazer um CTA é uma forma muito interessante, né, de ganhar dinheiro. Então, a minha forma favorita. Eu tinha já deixado aqui planejado para a gente falar sobre isso hoje. Outra forma, né, que talvez seja aí a forma mais fácil e mais garantida de crescer a audiência hoje em dia, que é fazendo pesca em balde e, inclusive, né, crescer aproveitando a audiência de outras pessoas. É uma maravilha. Que, para quem não sabe, né, o conceito de pesca em balde é a ideia de que é muito mais fácil você pescar um peixe que está preso dentro de um balde ali confinado, né? Você pode praticamente colocar a mão ali e tirar ele, do que você pescar num grande oceano. Tá, Edu, mas como é que isso aí se traduz no marketing digital? Que ao invés de você ficar procurando por pessoas que sejam seu público-alvo, fazendo conteúdo para todo mundo, aberto, você pode, por exemplo, entrar numa comunidade que tenha o seu público-alvo e fazer uma oferta lá dentro. Então, se você é um personal trainer e tem uma comunidade de pessoas que treinam, por exemplo, eu mesmo tenho uma comunidade disso, porque como eu treino e como eu compartilho o meu processo de emagrecimento nos stories, tem muitos seguidores que se identificam, que também participam, que também compartilham ali a jornada deles. Eu criei um grupo de WhatsApp, né, o Dodaísmo Fitness, e a galera tá lá dentro. Ali é um balde, né? Não para mim, que eu não vendo nada nessa área, né? O meu interesse com esse grupo é só juntar seguidores que tenham, que estejam, né, ali numa jornada semelhante para poder trocar ideia, trocar experiência e se ajudar. Mas um personal trainer que entre nesse grupo, ele tá num grupo só com pessoas que treinam, que querem treinar, que estão querendo emagrecer, querendo ficar mais fortes. Então é muito mais fácil ele conseguir clientes ali, fazer vendas ali, do que aleatoriamente na internet. E a prospecção também no direct, né? Que aí já é para um perfil de cliente, um perfil de pessoa que se sente mais confortável fazendo a prospecção ativa, indo atrás do cliente, e também uma alternativa para quem se sente confortável, mas nem tanto, né? Porque uma coisa é você mandar a mensagem no direct do Instagram para poder oferecer uma coisa para alguém, outra coisa é você bater lá na porta do estabelecimento e falar olho no olho com a pessoa. Então, muitas vezes essa prospecção no direct acaba substituindo a prospecção presencial ou a prospecção de ligação. Gente, nossa, ligação é a forma que mais funciona, mas é a forma que eu, pelo menos, odeio ligação. Eu não sirvo para isso. Na verdade, eu não só ligação de vendas, né? Eu não sirvo para ligação nenhuma. Meu celular ele é bloqueado para ligação. Se minha mãe tentar me ligar, nem aparece a notificação para mim. O celular mesmo já desliga, porque eu me comunico com as pessoas no meu tempo, né? Então,
eu só atendo, eu só mando e recebo mensagens de WhatsApp. E aí, quando eu posso, eu vou lá e respondo. Porque senão, no dia de hoje, todo mundo quer resposta na mesma hora, você não faz nada, né? Se você ficar atendendo todo mundo no momento que a pessoa quer a sua atenção. Imagina, né? 2.500 alunos, todo mundo querendo falar comigo ao mesmo tempo, não tem como. E então, assim, prospecção no direct é uma ótima alternativa e tem o jeito certo também de fazer, né? Porque se tem uma coisa que acontece muito é as pessoas irem lá e jogarem uma mensagem pronta que tem cara e cheiro de mensagem pronta que simplesmente vai cair na solicitação de mensagens e vai morrer lá, né? E a ideia é justamente que você consiga vencer essa barreira da solicitação de mensagens e finalmente conseguir se comunicar com aquele seu cliente ideal. Só que, como eu disse, né, eu estava olhando isso aqui e eu estava montando os conceitos estratégicos básicos e eu falei, bom, eu vou colocar os principais conceitos estratégicos básicos, mas eu achei que não era suficiente. E aí eu falei, por que não tentar montar essa aula com quase todos, né, os conceitos? Aí fui colocando aqui, e vocês veem que ficou bastante coisa, tem bastante conceito aqui. Então eu falei, meu, primeiro, né, se eu for fazer com essas três partes aqui, aí sim essa aula vai passar de 4 horas e eu já tinha prometido lá na primeira aula que a gente ia ficar dentro dos 60 minutos e a gente já começou com 2 horas e meia, então a gente tem que mudar isso. E eu também acabaria abordando esses assuntos de forma muito superficial. Então, eu preferi deixar a parte dos conceitos estratégicos básicos, a gente pode falar sobre eles com mais calma, que vai ser um tempo melhor aproveitado e o melhor aproveitamento também do assunto, né? Como a gente vai ter aula toda semana, não tem por que ter pressa e colocar tudo espremido de qualquer forma. O, o aviso, né, aqui, tradicional, que esse aqui é um material que é uma introdução prática ao mundo das vendas. Então, a gente vai falar sobre esses conceitos todos com mais profundidade em outras oportunidades, mas o meu objetivo é fazer com que vocês se destravem e deem os seus primeiros passos. Por isso que eu falei que seria uma aula essencial para a galera que está começando. Tudo certo até aqui, pessoal? Deixa eu só dar uma olhada aqui no WhatsApp Web. Não tem nenhum incêndio. Eu sempre falo pro pessoal da equipe, se eu tiver a imagem ruim, a conexão ruim, áudio ruim, me avisa, mas tá tudo certo. Vamos lá então, pessoal. Sem querer ser repetitivo, né? Mas já sendo, eu sempre nas 3 aulas eu tenho falado que a venda é confiança. E da onde que surgiu, né? Eu trouxe esse conceito para minha comunicação, porque todas as vezes que eu fui estudar alguma coisa sobre vendas, eu percebia que venda estava diretamente relacionado com confiança. Mas essa percepção nasceu justamente do último processo seletivo que eu fiz e para a CLT, né? Eu lembro que eu estava fazendo um processo seletivo para ser desenvolvedor numa empresa grande aqui de Santos, talvez a única empresa grande de desenvolvimento aqui em Santos, pelo menos era na época, agora já deve ter outras. E era um processo seletivo em São Paulo. Fui até lá, primeira vez também que eu fui para São Paulo sozinho, né? Aliás, fomos eu e a Marcela, mas sem, digamos assim, um adulto junto, né? E a gente estava ali numa salinha fazendo o processo seletivo, respondendo ali algumas questões, depois resolvendo um problema que eles passaram de programação. E de repente, nós temos uma surpresa. O dono da empresa veio aqui falar com vocês. E né, na época, pô, um cara que criou uma empresa de desenvolvimento que atende aqui o Porto de Santos, que fecha contratos milionários, né? Porque no Porto qualquer cafezinho é 100 mil reais, né? Um cara desses, né, para mim ali, era o Steve Jobs ali, né? O cara é incrível. E ele nos deu alguns conselhos que não tinham quase nada a ver com a vaga que a gente estava buscando.
e que depois eu até agradeci ele por e-mail, e aquelas histórias todas me marcaram e me incentivaram. Eu estava decidindo, né, se eu seguiria como CLT ou se eu empreenderia para valer no mercado digital. Já estava começando no digital, mas não tinha certeza ainda se ia dar certo. Os projetos não estava conseguindo vender quase nada. Estava tentando vender o produto errado para público errado, pelo preço errado, estava tudo errado. E ele falou que quando ele ia fechar, entre todas as histórias que ele nos contou, né, uma que ficou marcada foi justamente que quando ele ia fechar um contrato com alguém, ele não fazia que nem quando ele ia tentar fechar, né, um contrato com alguém, quando ele ia é, seduzir ali, né, um possível cliente, ele não chegava e já chegava oferecendo um produto, falando o que ele poderia fazer por aquele cliente. Ele fazia um estudo, né, desse cliente antes, e foi muito legal ele falar isso, porque não só nessa história ele fortaleceu na minha cabeça, solidificou na minha cabeça a ideia de que venda é confiança, como também foi uma introdução ali para mim de vários conceitos, como por exemplo, você entender o seu cliente, o seu público-alvo, o seu cliente ideal, né? Fazer uma pesquisa, porque às vezes a gente acha que é bobagem, né? Falar que é uma coisa muito básica, mas, gente, a maior parte das pessoas não tem a ideia formada na cabeça de que, por exemplo, se ela vai tentar vender alguma coisa para alguém, essa pessoa, ela precisa entender sobre quem é essa pessoa. Não, ela já chega fala e muitas vezes acaba falando besteira, né. Ela chega, por exemplo, sugerindo um caminho que aquela pessoa é totalmente contrária, e ela saberia disso se ela tivesse tirado 5 minutos para ver os últimos posts daquela pessoa no Instagram, para ver os stories que estão ali, mas não, ela só mandou um spam, né, ali um script pronto, na esperança de que desse certo, que ela conseguisse vender. Então ele falou, né, eu não tento chegar e vender diretamente, né, para a pessoa no primeiro contato. Eu primeiro estudo aquela pessoa, falo com quem conhece aquela pessoa, descubro coisas que temos em comum e eu uso isso para começar puxando o assunto. Então, se eu estou lá num casamento, tem uma pessoa que é um possível cliente meu e eu quero oferecer alguma coisa para ele, eu vou lá, converso com quem conhece ele, tento descobrir, sei lá, para que time esse cara torce, que tipo de esporte ele gosta de fazer, o que, que ele gosta de ler, quais são os assuntos de interesse dele, qual que é o posicionamento político dele, é, enfim, quais são os hobbies, e aí eu encontro uma coisa em comum disso, chego nele e puxo o assunto em cima daquilo, porque aí essa pessoa vai começar a conversar comigo, vai gostar da conversa, e o fato dela gostar da conversa, né, gostar do papo, gostar de mim, já faz com que ela tenha um princípio de confiança que vai facilitar demais a minha venda depois. Eu não sou mais um vendedor chato que está tentando oferecer alguma coisa para ela, e sim uma pessoa que ela gosta, né? Ó, o Robson falou aqui, ó, isso faz muita diferença, conhecer minimamente o seu cliente, com certeza. E se vocês pararem para pensar, pessoal, a ideia por trás de ser um influenciador, de vender infoprodutos, de vender para uma audiência, tá dentro disso aqui também. Porque não é o que os influenciadores, os vendedores de infoproduto, né? Não é o que nós acabamos fazendo todos os dias. A gente está ali conversando todos os dias com as pessoas, fazendo com que elas se conectem conosco, gostem da gente, e isso será o diferencial. Lembra lá acho que foi na aula de ontem de produtos? Não, foi na primeira aula que eu falei sobre entrar num mercado que já tem uma pessoa muito grande, né, dominando aquele mercado. Eu falei, tá, essa pessoa muito grande, ela não pode oferecer o que você pode oferecer, que é a proximidade. E aí você tem esse benefício de conseguir se tornar praticamente um amigo do seu possível cliente, né? De estar perto. Isso vai fazer com que seja muito mais fácil de vender. Então, isso aqui é mais ou menos essa mesma ideia, né? A gente está ali produzindo conteúdo, se conectando com as pessoas, se aproximando delas e
depois fazendo uma oferta. Ah, mas isso é uma coisa antiética? Se você usar para o mal, sim, né? Você vai lá e vai se aproximar da pessoa e oferecer um produto que eh, não vai fazer com que ela chegue no objetivo, mentir para a pessoa, putz, aí realmente é uma coisa totalmente antiética, mas se é uma coisa que vai ajudá-la, né? Você está fazendo bem para você e para ela ao mesmo tempo, né? Então, maravilha. E eu coloquei aqui, né? Considerando então, né, que venda é confiança, né? Quais são as principais formas de gerar essa confiança? Conexão, né, com histórias de personalidade. Então, quando você conta uma história que a pessoa eh, se identifica, ou se ela se identifica com quem você aumenta a confiança daquela pessoa em você. Então, por exemplo, né, essa questão da personalidade é interessante, porque uma coisa que acontece muito no mercado digital, a galera assumir a personalidade ali da ostentação, né? Aí o cara quer pegar, tirar foto numa Lamborghini, numa praia, com uma roupa cara, com num apartamento caro, e aquilo atrai muita gente, porque são os desejos, né, das pessoas. Mas tem gente, muita gente, inclusive, que não se conecta com uma personalidade dessa. Ela se conecta, por exemplo, com uma personalidade de uma pessoa que tem uma vida mais comum, né? Por exemplo, eu ganho dinheiro suficiente para viver bem, para ter meu imóvel próprio, para ter meu carro próprio, dirigir um bom carro, mas eu não preciso de uma Lamborghini, não preciso de uma Ferrari. É, eu estou muito mais próximo da realidade das pessoas do que esse influenciador que ostenta ali a todo momento. Então, às vezes, isso faz com que a pessoa se conecte mais com essa personalidade mais próxima dela do que com a outra. E aí não tem, né, uma personalidade certa e uma personalidade errada. Tem a personalidade com a qual as pessoas se conectam mais. Obrigado, Luciana. O outro ponto, né? Clareza e honestidade nas informações. Também é uma coisa que faz com que a pessoa sinta mais confiança para poder fazer, realizar a compra, né? Porque é que nem quando você vai, sei lá, comprar carro, né? Você já chega com o pé atrás, né? Vendedor de carro tem má fama. E você já chega esperando que você, em algum momento, sei lá, vai ser enganado. Isso faz com que você sempre fique na defensiva, né, na hora da compra. Isso dificulta muito o processo. Então, quanto mais claras e honestas são as pessoas com você, maior a chance de você comprar. Outra coisa também aqui, o ponto, ó, provas sociais. Prova social é uma maravilha, por isso que a gente usa depoimento, né, em página de vendas de produto. Então, o fato de mostrar que outras pessoas tiveram sucesso com aquilo, ou ter, por exemplo, tem um cliente nosso que essa semana a gente estava comemorando, acho que bateu 500 avaliações no Google e quase que ao mesmo tempo 5 estrelas. Então imagina, cara, você tem 500 pessoas avaliando a tua empresa no Google, avaliações reais, e você tem uma média de 5. Olha que coisa incrível. Então, quando a pessoa vê aquilo ali, ela tá em dúvida se ela vai comprar ou não, não tem mais dúvida, né? A não ser que ela, sei lá, ache que são fraudulentas, mas aí você vê essas avaliações acontecendo ao longo de vários anos, né? De várias pessoas diferentes, pessoas que têm nome, e foto e perfil ali em rede social que você consegue acessar. Maravilha, você confia muito mais naquilo. Tanto que uma coisa que tem funcionado bastante é a galera vender baseada na prova social. Eu estava vendo uma mentoria e até passei o link para a minha equipe para a gente poder analisar isso juntos. Eu estava vendo uma mentoria que ela basicamente, a venda dela não falava praticamente nada sobre essa mentoria. Era apenas um estudo de caso, a pessoa falando como ela teve sucesso com aquela mentoria. E estou falando mentoria de mais de 20 mil reais, tá? Apenas a pessoa falando os resultados que ela teve, né? Passando ali todos os detalhes e um link para você entrar em contato com a equipe para poder
ser orientado sobre como funciona. Olha que loucura, né? Nem tem, você nem sabe o que está incluso, o que exatamente é aquele produto. Por quê? Porque prova social vende bastante. E tempo de contato, né? Quanto mais tempo você está em contato de forma positiva, claro, com a pessoa, mais você acaba confiando nela. Pessoal, uma coisa que é difícil de aceitar, eu sei, mas vocês têm que. Opa! Mas vocês têm que aceitar é que todo mundo precisa vender. Todo mundo mesmo. Mesmo que você é, é, sei lá, você nem queira, você queira trabalhar para alguém, em algum momento você vai ter que vender, nem que seja a sua imagem, nem que seja convencer a pessoa que vai te contratar a te contratar, nem que seja arrumar namorado, namorada. Você vai ter que aprender a vender o seu peixe. Então, não adianta ficar fugindo disso e deixando de viver sonhos, né, que poderiam ser trazidos pelo empreendedorismo digital, por exemplo, porque você tem medo de vender, porque disso aqui você não vai conseguir fugir de jeito nenhum. E quanto mais você fugir, menos sucesso você vai conseguir ter em qualquer lugar que você vá. Então, não estou falando que você precisa, por exemplo, chegar num ponto onde você vai pegar o telefone e sair ligando e vendendo para todo mundo, mas é uma habilidade que é essencial que você desenvolva, nem que seja para vender o seu peixe. Outro ponto aqui, né? Todo vendedor é chato. Aqui são os conceitos, né, que eu trouxe para poder discutir aqui com vocês. A ideia é que, passando por todos esses conceitos, vocês entendam muito mais sobre o processo de vendas, né? A ideia, como eu falei, eu tirei aqui as partes que são sobre estratégias específicas de vendas, né, que seriam mais como scripts e mapas de como fazer, para ter uma aula onde a gente fale de conceitos que vocês vão levar para qualquer tipo de venda e para a vida, na verdade. Né? Isso aqui vocês, independente se vocês vendem produtos, se vocês vendem serviços, isso aqui é essencial, vocês vão usar em tudo. Então eu prefiro que vocês entendam e aprendam esses conceitos do que eu saia ensinando formulinhas e sequenciazinhas que vocês não vão saber aplicar e vão ficar com dúvida e vão sentir falta de um conteúdo de conceitos como esse aqui. Então, voltando aqui, ó, todo vendedor é chato a não ser que ele tenha a solução para um problema seu. Por que eu estou falando isso aqui, né? Porque é outra objeção que as pessoas têm, né? Pô, Edu, eu não vou aprender sobre vendas porque, cara, vem. Nossa, olha a imagem que todo mundo tem sobre um vendedor. Eu não quero ser esse cara que todo mundo considera como o chato do rolê. Então, isso aqui não é para mim. Mas aí que tá, né? O vendedor ele é chato quando ele tenta te empurrar alguma coisa, quando ele tenta te vender uma coisa que você não quer. Agora, quando você tá louco para comprar alguma coisa, você tá animado, pô, finalmente juntei dinheiro para comprar aquele MacBook na loja da Apple. Você chega lá, encontra um vendedor daqueles bons que vão lá e te explica, que vão lá e te explicam tudo o que você quer saber, te mostram todos os detalhes do produto, te ajudam a fazer a escolha certa. Não é bom pra caramba? Sim, porque você estava buscando, você queria fazer aquela compra. Então, tira essa ideia da cabeça de que ser vendedor é ser uma pessoa chata. Se você tenta empurrar produtos nos outros que as pessoas não querem, aí realmente vai acabar sendo. Mas, né, como eu já falei aqui, pelo menos a minha filosofia de vendas é vender para quem quer comprar. Então, seguindo o que eu falo, não é um problema que você terá. Outro ponto aqui, ó, mais importante que vender pelo preço certo é vender para a pessoa certa. E eu coloquei isso aqui justamente por causa daquilo que a gente estava conversando ontem, né? Eu dei o exemplo de social media, né? Eu falei, bom, gente, tem empresa que contrata serviço de social media de fazer 5 posts por semana e responder um inbox que chegam ali 30 mensagens por dia e pagam 6 dígitos para isso, pagam 100 mil reais por mês para isso. Então não é porque você só consegue vender esse serviço, esse mesmo serviço, claro, com muito menos gente envolvida no processo,
e muito menos experiência e provavelmente menos qualidade do que as empresas grandes fazem, mas não é porque você está tentando vender esse mesmo serviço e só consegue a R$ 300 por mês que é o serviço que está errado. Provavelmente você, ou, né, ou o preço que está certo. Provavelmente é porque você está tentando vender para a pessoa errada. Porque se tem gente que paga 100 mil, tem gente que paga, por exemplo, 1.000. Tem gente que paga 2, 3, 5 mil por esse mesmo serviço. E você pode ir escalando, né, subindo nessa escadinha e descobrindo o que, que essas pessoas que pagam esses valores nesses serviços e produtos buscam e atendendo essas pessoas e não continuar vendendo o seu produto a R$ 300 e tentar conseguir 20 clientes de uma vez para fazer 6 mil e ir enlouquecendo. Né? Deixa o produto baratinho para a galera que está iniciando. E se você está iniciando, trate de desenvolver as habilidades que você precisa para poder subir nesse valor, encontrar a pessoa, o público certo para vender um serviço mais caro. Outro ponto aqui, pessoal, os melhores esforços de vendas não são aqueles que atraem todas as pessoas, mas aqueles que filtram. Isso aqui é muito, muito, muito interessante e todo mundo que trabalha, que principalmente que faz tráfego, descobre isso muito rápido. Quando a gente começa a, por exemplo, contratar um serviço de tráfego, qual que é o objetivo? Que tá ali na nossa cabeça, né? Não, eu vou pagar para que esse meu anúncio chegue no maior número de pessoas possível, porque quanto mais gente esse anúncio alcançar, mais vendas eu vou fazer lá do meu produto. E acontece que você rapidamente, principalmente quando você vende por mensagem, né, de WhatsApp, você rapidamente se arrepende disso aqui. Teve um caso até que a gente teve que fazer um ajuste, né, na persona de um dos nossos clientes, porque o público para o qual a gente estava anunciando estava chegando um público tão maluco que a galera estava assediando o meu cliente, estava pedindo nude do meu cliente pelo WhatsApp ao invés de querer comprar o produto dele. E a gente fez uma única alteração ali no público que fez com que a partir daí isso nunca mais acontecesse. Então, aquele nosso anúncio, ele começou a atingir menos gente, mas as pessoas corretas. E com isso, a conversão desse anúncio, o quanto que ele trouxe em vendas, melhorou bastante. Então, tenha em mente que quando você vai, por exemplo, né, eu vou anunciar o meu serviço de copywriting. Tem muita coisa que você vai dizer ali naquela sequência por exemplo, de stories, né? Considerando que você vai usar ali o método de gerar desejo por stories, tem muita coisa que você vai dizer ali que talvez você fique com o pé atrás, porque você pensa, putz, se tal perfil de pessoa lê isso aqui que eu falei, a pessoa vai desistir. Ela não vai querer comprar e eu vou perder essa venda. Só que aí que tá, provavelmente essa venda você nem tinha. E aí muitas vezes as pessoas acabam optando por gastar tempo, perder tempo atendendo gente que não vai comprar o seu produto só porque quer manter a ilusão de que quanto mais gente vier, melhor, né? Que nem métrica de vaidade nos perfis, né? A pessoa olhar e falar, nossa, quanto mais seguidores eu tiver, melhor. E a pessoa fica ali doida tentando viralizar. E aí ela pega e vê quais são os áudios que estão em alta para poder usar no Reels dela para poder atrair o máximo de pessoas possível. Só que tá, legal. Aí você usa um áudio que está em alta e por causa dele você atrai um monte de gente que busca por aquele áudio. Essas pessoas que buscam esse áudio, elas são o seu público-alvo? Porque se não são, você está entrando numa baita de uma armadilha. Você está trazendo um monte de gente para o teu perfil. Muitas dessas pessoas, a maior parte, 99% delas vai te ignorar. Só que quando você viraliza, né, esse 1% é gente pra caramba. Desse 1% vai ter um monte de gente aleatória que vai te seguir.
e isso vai sujar completamente a forma como o algoritmo te vê. Porque aí agora ele vai começar a procurar, né? Como a ideia do Instagram é mostrar para as pessoas conteúdo que elas queiram ver, porque ele quer fazer com que elas fiquem presas dentro da plataforma. Então, se você começou a trazer gente do público errado e ele vê que essas pessoas estão entrando, o que ele vai fazer? Bom, deixa eu procurar pessoas semelhantes a essas para poder mostrar esse conteúdo dessa pessoa, porque se essas gostaram, as outras também vão. E aí, de repente, você tem um perfil que está morto, porque está entrando um monte de gente que não vai consumir o teu conteúdo, não vai gostar do que você posta, não vai comprar de você, e o algoritmo vai enxergar o seu perfil como um perfil que não é relevante, porque as pessoas não estão interagindo com ele. E aí é ladeira abaixo, né? Você só vai cada vez mais vai caindo ali o alcance do seu perfil até um ponto em que você vai olhar e talvez tomar a decisão de começar um perfil do zero. Então, a gente tem que entender que tanto em anúncio, quanto em conteúdo, quanto em página de vendas, na verdade o que a gente tem que fazer é filtrar, é fazer com que as pessoas que a gente não quer como cliente ou que não querem ser nossos clientes fiquem pelo caminho e a gente possa dedicar tempo e atenção para aquelas pessoas que são nosso cliente ideal, que querem comprar da gente. E eu coloquei aqui, ó, é mais fácil vender para quem já enxerga valor no que você vende, que é o que eu falei, né? Você vender para quem quer comprar. Imagina eu fazer aqui uma um produto sobre como produzir conteúdo e tentar vender esse produto para uma pessoa que acha que conteúdo não serve para nada, que conteúdo é perda de tempo, que conteúdo não é para ela. Não vai dar certo. O ideal é muito mais fácil eu vender um curso sobre produção de conteúdo, uma pessoa que já entende a importância da produção de conteúdo, que já tomou a decisão de que ela quer fazer isso. Tá claro isso para vocês, pessoal? Mandem aqui nos comentários aqui do vídeo para eu ver. Até porque, assim, essa questão aqui do, do filtro é uma das partes assim mais importantes, né, relacionadas à venda que eu transformei aqui em conceito para poder passar para vocês, porque é o que vai fazer com que vocês economizem muito tempo, um investimento muito grande em tempo e dinheiro para fazer as vendas de vocês, as coisas de vocês, os projetos de vocês acontecerem. Porque quando você não sabe disso aqui, você só vai perceber tarde demais. Você só vai perceber depois de ter colocado uma fortuna em anúncios, de ter feito a página de forma errada, de ter gastado ali horas e horas e horas respondendo gente que vai te mandar mensagem e vai te deixar no vácuo. Já aconteceu isso com vocês? De vocês receberem uma mensagem de uma pessoa que quer saber o que você faz, o que você vende, você responde aquela pessoa com todo amor e carinho e essa pessoa nunca mais te responde, ela te deixa no vácuo. Ou, por exemplo, já aconteceu, isso é um caso que eu sempre conto, né? Por exemplo, tem aqui um outro ponto que eu coloquei, né? Também uma pessoa que pode pagar pelo seu produto, que a gente falou ali em cima. Teve um caso uma vez, espero que ele não esteja aqui na live com a gente, né? Mas teve um caso uma vez que eu abri é, eu estava fazendo, né, a prospecção, abrir vagas para novos clientes da agência. E, nossa, aquela semana, foi a semana em que eu inaugurei o escritório, ela foi muito caótica. Se não me engano, não lembro se eram 54 ou 56 contatos que eu tive de pessoas por causa de uma sequência de stories que eu fiz. Então, de repente, tinham 56 empresas me mandando mensagem no Instagram no mesmo dia, assim, dentro de 24 horas, 56 empresas querendo que eu explicasse o serviço que a gente fazia e quanto custava. E aí eu lembro que eu mandei todo mundo para o WhatsApp, né, para poder separar o inbox do Instagram, né, tirar as pessoas do inbox do Instagram, porque no inbox do Instagram, às vezes o Instagram não mostra a mensagem que a pessoa mandou, né, você recebe a notificação um baita tempo depois, às vezes ela cai na solicitação de mensagem e não aparece para você, 2 dias depois você vai atualizar ali para procurar e você encontra mensagens que você não tinha visto.
E também porque a galera reage ali nos stories, aí tá todo mundo naquele mesmo bolo. Eu falei, bom, é melhor jogar todo mundo pro WhatsApp, que aí lá eu consigo dar um atendimento focado, né? E aí eu comecei a responder as pessoas no WhatsApp, e como era muita gente, eu falei, meu, eu tava dando assim explicações muito certinhas, profundas, detalhistas, né, sobre os produtos e os serviços. E assim, eu gastava pelo menos, sei lá, 10 minutos com cada pessoa só para mandar todos os áudios, todas as mensagens explicando direitinho de acordo com o problema que ela me falava que ela tinha. E aí eu comecei a atender primeiro as mais fáceis, né? Vi todos os que estavam ali mais fáceis e eu percebi que tinha um rapaz que tinha mandado 9 minutos de áudio. Falei, putz, 9 minutos de áudio, esse aqui vai ter que ser o último, porque eu vou responder primeiro quem tá mais fácil aqui. Aí, quando eu cheguei no final, eu lembro que teve um dia, eu demorei uns 3 dias assim para responder todo mundo. Eu lembro que no último dia eu falei, meu, eu só vou dormir quando eu responder a última pessoa. E a última pessoa foi ele. Aí eu peguei um papel, uma caneta, dei play no áudio e ele começou a falar: Não, Edu, então, porque eu vi lá que você estava fazendo serviço, deixa eu te explicar como é que é a minha empresa. A gente é assim, assim, assim. E eu lá, anotando, 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 assim, assado. Eu tenho isso, aquilo, eu fiz um produto assim, eu. Eu preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui. E eu lá anotando, todo feliz já, né? Porque eu falei, caraca, o cara precisa de rede social, precisa de site, precisa de gestão de tráfego. Esse aqui vai ser um cliente incrível, né? A gente vai conseguir vender bastante coisa, fazer bastante coisa com ele, né? Bastante projeto com ele. E aí, quando chegou nos últimos 10 segundos, assim, daquele áudio de 9 minutos, ele solta assim: Ah, então, bom, é isso, Edu. Então, você vê aí o que você consegue fazer por mim, porque, cara, eu tô com um orçamento super apertado, tenho tipo uns R$ 1.000 aí por mês pra gente investir nesse tipo de projeto, e eu não sei se tem alguma coisa que você ofereça por esse valor, mas se você tiver, já me ajuda bastante. Valeu. Eu ouvi, eu peguei, joguei a caneta assim, falei, não acredito, são 3 da manhã. Eu aqui fiz uma folha inteira de anotações aqui sobre o que eu ia fazer, o que eu poderia oferecer, como eu poderia ajudar a pessoa, e ele tem R$ 1.000 por mês para investir. Né? O tanto de coisa que ele precisa, R$ 1.000 é nem a verba de tráfego para o que ele estava buscando dava certo. Então, olha quanto tempo que eu perdi com uma pessoa que não foi filtrada de forma correta, né? Que ela não podia pagar pelo meu produto e mesmo assim ela passou e chegou numa fase onde a gente estava ali desenvolvendo uma conversa há bastante tempo. Ele mandou ali um áudio enorme e eu perdi esse tempo. E tanto que depois disso, né? Quem me acompanha mais tempo sabe, né? Que quando eu voltei a vender consultorias esse ano, eu já vendia logo assim, né? A consultoria estava R$ 3.000. Eu já falava logo de cara: se você tem esse problema e tem R$ 3.000 para investir para resolvê-lo, me chama aqui. Porque aí a pessoa que leu, ela sabe que ela precisa pelo menos desse valor. Então eu não vou passar pela situação de explicar tudo para a pessoa e depois ela dizer que não tem dinheiro, né? Ainda assim acontece, porque tem a galera que dá um migué, tem a galera que tenta, que é meio sem noção, te aluga mesmo sabendo que não vai poder pagar, mas acontece bem menos. Então é uma coisa que eu sempre recomendo que as pessoas incluam aí nas técnicas de prospecção delas. Vamos lá, próximo ponto. A situação ideal de vendas é levar o seu lead para uma chamada de vídeo. E aqui, né, tá justamente, pessoal, a importância de você filtrar os seus leads. Porque você vender, né? Eu perguntei aqui, vocês já aconteceu com vocês de mandar mensagem no WhatsApp para a pessoa e ela nunca responder? Com certeza já aconteceu com todo mundo que vende. E a questão é que, a não ser que você venda, por exemplo, o produto, né? Que nem eu estou vendendo agora a assinatura do Descomplicando o Mercado Digital. Não vou fazer uma chamada de vídeo com ninguém para convencer a pessoa a comprar uma assinatura de R$ 50 por mês. Não faz sentido. Agora, quanto mais alto o valor do que você vende, por exemplo, aquele produto mais caro que eu falei para vocês na aula de ontem, a aula de produtos.
na live 2, né? Eu falei ali, por exemplo, de produtos que são 3, 4 mil reais. Para você vender um produto de 3, 4 mil reais, a maior parte das pessoas não vai chegar, olhar e falar: nossa, me passa aí o link, não te conheço, ou até te conheço, me passa aí o link que eu vou fazer o Pix ou eu vou passar o cartão. Você provavelmente tem que dar mais detalhes para aquela pessoa. E a melhor forma de você fechar essas vendas, principalmente quando envolve orçamento, né? Há até quem diga que orçamento não se envia, orçamento se apresenta. O cliente chega, faz um orçamento de um site, o orçamento deu 8 mil reais. Se você sabe que aquele cliente pode pagar os 8 mil reais, você não tem que mandar um PDF para ele, a não ser que ele insista muito, assim, tipo, Eduardo, ó, cara, você já me convenceu, eu quero fazer contigo, vê aí quanto que fica, me manda o PDF só para eu poder saber aqui, já me manda aí o número do Pix que eu vou fazer aqui agora a transferência. Aí beleza. Mas se não é esse caso, você não tem que mandar um PDF para a pessoa. Você chama ela para uma conversa, você vai fazer uma apresentação daquilo ali. Porque enviar por enviar, quando você envia para a pessoa, o que ela faz? Ela vai abrir aquele teu documento, vai passar até a parte do preço, né? Todo mundo faz isso também com página de vendas, né? Você coloca ali a página de vendas, a pessoa rola a tela até a parte do preço, vê quanto é, e na maior parte das vezes ela abandona ali mesmo. Então, é, o ideal é que você tenha tempo com essa pessoa para explicar para ela os benefícios de fechar com você e o que que você está entregando. Então, a situação ideal é você levar ela para uma chamada de vídeo. E se você for levar para uma chamada de vídeo todo mundo que demonstra interesse no que você faz, quando você, por exemplo, faz um anúncio no Facebook e no Instagram, você vai viver de fazer chamada de vídeo. Então, é por isso que é importante você filtrar para fazer a chamada só com as pessoas certas. Aí aqui, pessoal, eu fiz também um ponto, né, falando sobre a forma de venda ativa e passiva, porque muita gente não quer vender porque acha que vai ter que fazer isso aqui, né, que são as formas de vendas ativas. Então a pessoa acha que vai ter que vender, por exemplo, no direct do Instagram, vai ter que vender por e-mail, vai ter que vender por ligação, vai ter que falar com alguém. E não é verdade, né? Existem outras formas também de vender. Essas formas aqui funcionam pra caramba? Funcionam pra caramba. Eu, inclusive, acho que elas funcionam muito melhor do que as prospecções passivas. Mas aí também entra outro detalhe, né? Se eu quero vender um, um infoproduto, uma assinatura de R$ 50 mensais, é uma venda que não tem uma barreira muito grande para acontecer. Eu não preciso ficar convencendo tanto a pessoa, porque ó, hoje, sexta-feira, um monte de gente vai gastar R$ 50 em pizza e não vai pensar 15 minutos sobre isso. Bateu a fome, a pessoa já vai querer pedir e não vai ficar pensando demais. Então, eu não preciso convencer tanto assim. Agora, pensando com isso em mente, como que eu conseguiria vender mais dessa assinatura? Fazendo um anúncio que envia as pessoas para a página de vendas ou ligando para as pessoas? Com certeza fazendo um anúncio, porque é muito fácil, muito mais fácil de vender do que se eu, por exemplo, vendesse um serviço de gestão de tráfego a R$ 3.000. Se eu vou vender um serviço de gestão de tráfego a R$ 3.000, como é mais fácil e mais provável que eu tenha sucesso? É mandando as pessoas para uma página de vendas que fala do meu serviço de R$ 3.000 com um botão compre aqui, ou ligando para essas pessoas, explicando o que eu faço, tirando as dúvidas dela, entendendo melhor o negócio delas, passando uma alternativa personalizada e de repente levando essa pessoa para uma reunião. Com certeza, a segunda opção. Então, por mais que isso aqui, as formas ativas, elas funcionem em geral melhor do que as passivas, depende muito do produto. E principalmente a gente que trabalha no mercado digital, trabalha com escala, muitas vezes as formas de vendas passivas serão muito mais importantes. Então, né, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que mesmo que vocês tenham medo de ficar vendendo, de ficar convencendo as pessoas a comprarem de vocês, o mercado digital também é para vocês, porque tem formas de vender
né, que não seja assim. Deixa eu pegar aqui um pouco de água. Eu estava pensando aqui, como a gente está seguindo o material, acho que não tem problema se eu liberar o áudio da live do Instagram. Deixa eu ativar aqui. E aí, pelo menos, a galera que entra na live do Instagram sabe do que eu estou falando no momento. Eles não vão conseguir ver, né, o texto aqui que eu estou usando, mas aí, se vocês quiserem ver, eles entram aqui na live do YouTube. Talvez sugere até mais desejo para eles entrarem. Então, se você tá aqui assistindo a gente no Instagram, né? Para quem tá no YouTube não tá vendo, mas meu celular tá aqui na minha frente. Eu tô com uma live do Instagram aberta. Você tá vendo a gente no Instagram? Acessa o link aí da minha bio, que eu estou no YouTube compartilhando aqui a tela e ensinando para o pessoal sobre vendas. Então, voltando aqui, pessoal, formas passivas de vender, né? Pesca em balde, que, na minha opinião, é a melhor de todas. Anúncios enviando para páginas de vendas, né? Padrão, todos vocês conhecem, porque todos vocês em algum momento já devem ter comprado alguma coisa na internet dessa forma. E conteúdo com CTA no final, que é, por exemplo, a sequência de stories que eu falei lá em cima, mas pode ser também post de feed, pode ser automação de ManyChat. A Maria Eduarda falou aqui, ó, top demais, só preciso criar coragem para fazer essas ligações. Aí, ô, Maria Eduarda, entra o seguinte, eu coloquei aqui, deixa eu ver, não coloquei. Que bom que você falou disso, porque aí eu falo de uma coisa que eu não tinha colocado aqui. Mas um dos pontos que eu ia colocar é justamente que, para muitos de vocês, o melhor caminho, né, vocês vão se sentirão muito tentados a contratar alguém para vender por vocês. Ah, não me dou bem com vendas, vou contratar um vendedor. E justamente, pode ser que isso aconteça e pode ser que seja o melhor caminho. Então, assim, você não necessariamente precisa criar coragem para fazer essas ligações. Mas o que eu recomendo, né, primeiro, para quem está começando, eu não recomendo que traga um vendedor, a não ser que a pessoa esteja disposta a trabalhar com parceria, né, sem um valor fixo, porque senão você vai ter um custo fixo no momento onde você não tem quase nenhuma entrada de receita, não faz sentido. Vale a pena se você conseguir dividir ali uma porcentagem com a pessoa para ela só vender para você. Mas de qualquer forma, é muito importante que você desenvolva essa capacidade de vender o seu produto, vender o seu serviço, mesmo que não seja por ligação, mesmo que seja respondendo pessoas no WhatsApp. Por quê? Porque quando você está em contato com as pessoas que querem comprar de você, é a hora em que você começa a perceber o que realmente as pessoas estão buscando no seu produto, no seu serviço. Porque o que acontece quase todas as vezes, inclusive comigo, é a gente ter uma percepção do que as pessoas precisam e do que elas querem e não ser nada disso. Quando a gente começa a falar com as pessoas, começa a conhecê-las, começa a ouvir os problemas delas, a gente percebe que do que o caminho que a gente estava tentando vender o nosso produto não é esse. Ela estava buscando outra coisa completamente diferente. E aí a gente consegue ajustar o discurso. E aí, se você simplesmente vai trazer um vendedor para vender o seu produto sem você nunca ter feito isso, nem pelo WhatsApp, sem conhecer as reais dores e objeções do seu cliente, você começa a jogar um jogo muito perigoso. Porque você não vai entender sobre essas reais necessidades, você não vai saber vender o seu peixe, não vai saber vender o seu produto, e se por qualquer motivo essa pessoa pare de trabalhar com você, né, esse vendedor ele vá para outra, você perdeu toda a inteligência de vendas do seu negócio de uma vez. Você vai ter que contratar outra pessoa e essa outra pessoa vai virar para você e vai falar: "Tá bom, me explica aí o seu produto, me fala o que que acontece, o que que as pessoas acham, o que que elas precisam", e você não vai saber dizer. Então, eu recomendo que vocês, antes de contratar, tenham pelo menos a experiência de fazer essa venda de forma passiva, para pelo menos conversar de igual para igual ali com o vendedor de vocês. Hum, vamos lá. Enquanto estiver qualificando seus leads, você deve trabalhar as dores e a transformação deles, e não o produto em si. Né? Outro problema muito comum, né? Erro muito comum de quem está vendendo, tentar
falar do que a pessoa faz e não do problema que ela resolve, nem o resultado que ela traz para o cliente. Então, eu não devo vender gestão de tráfego, né? Não devo bater ali na porta da hamburgueria e falar que eu vou fazer gestão de tráfego para ela, porque ela nem sabe o que é gestão de tráfego. Agora, se você fala que vai fazer com que as pessoas consigam encontrar, o independente do número de seguidores, os produtos delas no Google e no Facebook e no Instagram, e isso vai fazer com que aumente exponencialmente a venda deles, gastando pouquíssimo dinheiro, né, independente do número de seguidores, putz, maravilha. Essa pessoa vai estar muito mais interessada no que você está, está querendo vender. Esse é um erro também que eu vejo muito comum na galera que quer vender Google Meu Negócio com o que aprendeu lá no EMD. Chega na loja e fala que está vendendo o serviço de Google Meu Negócio. Bicho, se a pessoa soubesse o que é o serviço de Google Meu Negócio, ela saberia quão simples é de fazer e é muito provável que ela mesma fizesse. Então não é assim que você tem que chegar oferecendo o que você faz para as pessoas. Você tem que trabalhar ali né, coloquei aqui as dores da transformação, né, o resultado que você vai trazer. Hum, a não ser, né, claro que você, sei lá, você vende garrafa de água e você não tem muito o que inventar, né? O que você está vendendo? Garrafa d'água. Aí não tem mesmo como. Aliás, até tem, né? Tem gente que consegue ali com criatividade. Próximo ponto, a escassez é extremamente importante. E extremamente mesmo, pessoal. Principalmente quem já fez lançamento, quem vendeu infoproduto, sabe que como é difícil vender sem ter escassez. Por isso que as pessoas inventam muitas vezes escassez, né? Você vê lá um curso online que tem X vagas, não faz sentido nenhum. Quer dizer, até faz, né? Depende do caso. Se sei lá, tem alguma mentoria, se tem alguma chamada de vídeo, se tem alguma coisa que é enviada para a pessoa, se tem um evento que tem lugares ali, né, físicos para a pessoa sentar, por exemplo, aí realmente faz sentido você ter essa escassez. E aí, muitas vezes as pessoas acabam fabricando essa escassez, né, para não ter que mentir, arrumando um elemento que tire essa esse que coloque esses limites, né? Então, por exemplo, todo curso online pode ter na plataforma milhões de pessoas, se você quiser. Legal. E aí, só que aí para poder fazer com que as pessoas de fato comprem, né, o meu produto, eu vou lá e digo que para as 100 primeiras pessoas eu vou fazer uma imersão, e essa imersão acontece no Zoom, e aí o meu Zoom tem um limite de 100 participantes, e aí pronto, agora eu não estou precisando mentir. Realmente é uma escassez existente, né? Faz sentido. E aí isso vai fazer com que as pessoas olhem e falem: caramba, eu já queria comprar esse produto, só que se eu comprar agora, se eu não ficar enrolando, eu vou poder concorrer a essa vaga aqui na imersão. E, e é muito importante fazer isso, pessoal, porque quando você não tem escassez, né? E eu até falei aqui também, deixei aqui esse ponto, né? É diferente vender pela dor e pelo desejo, porque a dor ela cria a escassez, né? Quando você precisa comprar alguma coisa porque você está com um problema, porque você está precisando, é muito diferente de quando você quer, né? Você vai comprar um iPhone porque você queria que os seus stories estivessem mais bonitos no Instagram, e porque você acha que o iPhone novo tem uma aparência bonitinha. Isso é uma coisa. Agora, você queria comprar um iPhone porque você precisa trabalhar com celular, seu celular foi roubado, e já que você vai investir em algum celular, que seja um celular melhor, e aí você precisa urgentemente fazer isso. É totalmente diferente, né? Então, é diferente, né, fazer essa venda do que a pessoa realmente precisa e do que ela quer. E quando você não coloca a escassez, isso faz com que a pessoa deixe para depois, né? E sinceramente, assim,
Se a pessoa deixa para comprar depois, eu já logo te aviso, esse depois praticamente nunca vai chegar. Sempre vai ter alguma coisa mais importante para essa pessoa comprar, além do seu produto, né, no lugar do seu produto. Então, essa pessoa vai chegar e falar: "Pô, esse curso aqui é muito bom, eu posso comprar ele quando eu quiser, é isso mesmo? Ah, tá, então eu vou pensar aqui, aí eu vejo". E aí toda hora vai acontecer uma coisa, ou o filho vai precisar de um material escolar novo, ou vai quebrar alguma coisa em casa, a pessoa vai ter que comprar para repor, ou vai ter que fazer a revisão do carro e teve um item lá com problema, ela vai ter que trocar e aí vai gastar. Sempre vai ter alguma coisa mais importante do que o seu produto. Então é muito difícil vender sem escassez. Escassez de tempo, eu coloquei aqui algumas formas, né, de você criar escassez, por exemplo, a escassez de vagas, mas também tem a escassez de tempo para fechar a compra, né? Isso aqui é bem interessante. Por exemplo, isso eu faço quando eu crio um orçamento, né? Aquele orçamento tem uma validade, normalmente ali de 2 semanas, porque se a pessoa, como que eu justifico isso, né? O meu preço ele é flutuante, ele depende da oferta e da demanda. Pode ser que hoje eu esteja vendendo um serviço a R$ 3.000 e eu consiga atender 15 clientes desse serviço, e aí amanhã eu já vendi para 14, tem uma última vaga. Essa última vaga eu vou aumentar o preço. Então não dá para eu, ou então eu vendi os 15 e eu vou contratar alguém para poder atender novas pessoas e para isso valer a pena o valor agora não é mais 3.000, é 4.000. Então eu não consigo garantir o mesmo preço sempre, né? Senão a pessoa pega ali o teu orçamento, depois de 6 meses ela volta e o, quer fazer o serviço que você passou para ela pelo mesmo preço. Não é assim que funciona. Quando você coloca um tempo, você garante, né, ajuda, né, que isso não aconteça, que a pessoa não fique postergando para sempre, porque ela sabe que quando ela voltar, pode ser que não seja mais aquilo. E outra coisa também bem bacana, principalmente para prestador de serviço, é oferecer um bônus se a pessoa fechar a compra dentro de determinado período. Então, você vai lá e oferece um contrato de social media. Aí a pessoa vai falar o quê? Ah, beleza, eu vou pensar. Você chega para ele e fala: não, beleza, pode pensar. Só que eu tô aqui com uma promoção essa semana, que eu tenho aqui o meu e-book de 20 roteiros prontos para stories, que ele custa R$ 300, mas para quem estiver fechando comigo durante essa semana, eu vou entregar esse roteiro de graça. Então, se você entrar se você contratar o meu serviço, eu vou fazer ali os teus posts de feed e você já recebe um material que vai te ajudar a fazer seus posts, seus stories também. Então, eu já resolvo dois problemas em um. Pô, isso aqui é bom pra caramba. A pessoa talvez, né, ela até fosse te contratar, mas já enrolei tanto tempo para poder fazer, né, meus posts, vou enrolar mais um pouco, depois deixa virar um mês o contrato. Agora ela vai pensar, caramba, se eu contratar essa pessoa agora, eu consigo isso aqui, né, esse extra aqui. E aí a vontade da pessoa de não perder uma coisa que ela já tem praticamente garantida é muito maior do que a vontade de postergar, de enrolar. Então, você aumenta muito as suas chances de conseguir fechar aquela venda, né? Fica aí a dica, fica a sugestão para vocês. Isso aqui funciona também bastante com infoprodutos, tá, pessoal? Até para quem vende infoprodutos mais caros também, consultoria, mentoria, bem interessante. Esse ponto aqui eu já falei. Você precisa vender com confiança, né? Esse também essa é outra questão, né? Eu vejo muita gente vendendo quase que pedindo desculpa. E isso aqui, principalmente quando você vai vender para outras empresas, é muito mais importante, porque principalmente comerciante, empresário em geral, se o cara sentir o cheiro da fraqueza, já era, meu amigo, é que nem tubarão. Até coloquei aqui, né, também outro conselho, né? Seja firme nas negociações. Se você chega para a pessoa mostrando insegurança, mostrando que nem você, se nem você confia no seu produto, como é que a pessoa vai confiar no seu produto? Como é que a pessoa vai confiar no seu serviço?
Se nem você confia nos resultados que você pode trazer, teu cliente também não vai. E como eu sempre falo, né, venda é confiança. Então você tem que trabalhar isso. Mesmo que você diga uma idiotice, diga essa idiotice com a maior certeza do mundo, senão você não vai conseguir vender. Outro ponto aqui, ó, descontos não planejados, né, no caso, porque eu não tenho nada contra descontos planejados, desvalorizam seu produto ou serviço. Então, assim, eu sei que essa é uma opinião polêmica e que acaba causando muita dor, principalmente em prestador de serviço, né? Porque às vezes você tá ali devendo Deus e o mundo, precisando fechar novos contratos, e aí você cria um serviço, num produto ali, né, de um serviço de R$ 2.000, chega a pessoa para você, você tem todo o trabalho, faz a reunião, faz a apresentação, faz tudo, e aquela pessoa, como todo bom brasileiro, vai chegar para você e falar: pô, tem como dar um descontinho? Não tem como a gente fazer 1.800 ao invés de 2.000? E eu sei que você vai olhar e você vai pensar: caramba, que droga, né? Não é o que eu queria receber, não é o orçamento que eu passei, não é o que eu esperava. Mas por outro lado também, se parar para pensar, eu tenho uma margem muito alta, eu não gasto quase nada além do meu tempo para poder fazer esse serviço. Então, como eu tenho conta para pagar, é melhor eu aceitar, né? Antes, melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Olha as frases de efeito voltando, o ditado popular voltando. É melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? Então eu vou fechar. Só que, gente, eu mesmo tive uma experiência muito ruim ano passado, né? Eu caí nessa armadilha porque como eu contratei bastante gente, principalmente quando eu fui para o escritório, eu falei: não, eu vou trazer todo cliente que for possível. é, Mesmo pô, a pessoa não pode pagar, beleza, bora. Eu faço aqui um plano mais barato possível aqui para você, porque tem que fazer isso aqui render. Então, eu vou trazer um monte de gente, um monte de cliente, um monte de gente para atender esses clientes. A gente vai ser enorme e tal. E, nossa, quanta dor de cabeça isso me trouxe, pessoal. Porque vocês só pensam na hora da venda, né? E isso é uma coisa que eu fui bem ingênuo. É a primeira vez que eu estava trabalhando com escala de serviços, né? Eu fui bem ingênuo, eu não conhecia ainda essa realidade. Mas como isso me trouxe dor de cabeça? Porque a gente só pensa na hora da venda. A gente só pensa que esse cliente que a gente passou um orçamento de social media 2.000 e fala para a gente que só pode pagar 1.500, né? A gente pensa: ah, beleza, eu vou fechar com ele porque é melhor 1.500 do que nada. Só que além de você já começar essa relação desvalorizado, né? Porque, assim, sinto te informar, né? Sinto ser eu sou a primeira pessoa a te falar isso, mas as pessoas têm bastante maldade ali no coração. Por mais boazinha que ela seja com você, ela vai farejar a tua fraqueza. O fato de você ir lá e aceitar que ela coloque o preço no teu produto, por mais que você esteja fazendo um bem para ela, por mais que você esteja salvando a vida dela, poucas são as pessoas que são boas o suficientes para serem gratas por você, por aquilo que você está fazendo. A maior parte das pessoas vão olhar e falar: ih, olha lá, que otário, aceitou fazer mais barato para mim. E não só essa pessoa já vai te ver de forma inferior e vai aprontar todo tipo de coisa com você, como também essa é uma relação comercial muito frágil. Essa pessoa, na primeira dor de dente que ela tiver e tiver que pagar um dentista, ela vai te cortar. Porque ela não tinha dinheiro para contratar o teu serviço. Você fez com que fosse possível. Isso eu estou falando de serviços recorrentes, né? Quando a gente está falando de infoproduto, alguma coisa do tipo, isso acontece menos, porque também isso acontece bastante com infoproduto, né? Você vende um curso a R$ 2.000. Isso é uma coisa até que eu vejo muita gente fazer na internet. Eu acho uma tremenda maldade, assim, né? Você falar para a pessoa: meu, pega empréstimo, faz tudo que for possível e entra no meu curso que vai resolver tua vida. Tá, beleza. A maior parte dessas pessoas, elas não vão nem abrir o teu curso. Elas estão ali motivadas, não sei o que, não, beleza, eu vou vender meu carro, vou entrar na mentoria, não sei o que.
passou dois, três encontros, essa pessoa vai ceder para preguiça. Eita, preciso tomar água. Ela vai ceder para preguiça e ela não vai mais consumir o material. E aí vai dar tudo errado, porque ela teve que abrir mão de um monte de coisa para poder te contratar, para poder comprar de você. E aí, meu amigo, sabe de quem que vai ser a culpa? Não é dela que não fez, não é dela que não foi atrás, não é dela que não estudou. É sua, porque você enganou a pessoa, convenceu ela a comprar, quase que colocou uma arma na cabeça dela e fez ela ir até o banco pedir empréstimo para comprar de você. Então isso no infoproduto acontece bastante também. É uma fábrica de reclamações e de insatisfações. Eu prefiro nem vender quando é assim. E em serviços também acontece isso, né? E aí você vai ter uma baita dor de cabeça e a pessoa vai acabar te deixando na mão no pior momento possível. Então, por mais que seja, por mais que você precise, pensa muito bem antes de entrar numa fria dessa, de verdade, porque você só vai ter dor de cabeça. E aquela pessoa ali que precisava muito do teu serviço e você abriu essa 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 exceção para ela, pode ter certeza que assim que ela precisar, ela vai te dar um pé na bunda, ela vai cancelar o contrato. Você pode até pensar: "Ah, mas aí eu tenho contrato, eu vou ter uma multa lá, eu não vou sair perdendo". Bicho, sinto te dizer, mas o contrato na maior parte das vezes é só um instrumento ali para você inibir, né, deixar a pessoa ali talvez com um pouco de medo de dar uma mancada com você, porque na real, o até o Maurício falou que aconteceu o caso de vender e um ano de curso a pessoa nem abriu. Bicho, isso aqui coisa que mais acontece, assim. Acho que no mercado, eu não sei o número ao certo, mas deve ser uma coisa tipo de 70% das pessoas não abrirem os cursos que elas compram. E aí elas vão lá e colocam todas as esperanças, né, que você vai fazer um milagre na vida delas, não estão prontas para isso, não estão prontas para fazer o necessário, e a culpa vai ser sua. Então, nem estava falando da questão do contrato, né? Às vezes você vai lá, coloca um contrato e pensa que é isso que vai resolver, mas quando você for ver o trabalho que vai ser para ir atrás disso, e a pessoa, sei lá, você vai entrar na justiça e é bem provável que ainda assim a pessoa não compre. Putz, vai dar uma baita dor de cabeça, vai ter que gastar com advogado. Você vai perceber que é melhor investir esse tempo arrumando um outro cliente para colocar no lugar. Então, o contrato acaba servindo muito mais para pessoa pensar duas vezes antes de dar uma mancada com você do que de fato você conseguir se proteger de alguma forma, de garantir que você vai ter o teu dinheiro de alguma forma. E aí, para pessoa que quer desconto, né, também não precisa abandonar a venda, né? Você pode oferecer condições de pagamento. Então, pô, Edu, eu não posso pagar a tua consultoria porque R$ 3.000 é muito para mim. Tá, bicho, se você quiser, eu posso parcelar em 10 vezes no cartão. Dá para sair 10 vezes de R$ 300. R$ 300 você pode pagar? Posso. Ah, beleza, então toma aqui. Ah, não posso pagar. Tem outra coisa que dá para fazer? Não, então não dá. Se mesmo com a condição de pagamento você não pode, então o produto não é para você. Eu até coloquei aqui, ó, a Ferrari ela não liga se você só tem dinheiro para comprar um Fusca. Você não vai chegar lá no para comprar uma Lamborghini e falar, pô, não tem como pagar, não dá para fazer 1/10 do preço. Ninguém quer nem saber. Você não vai chegar lá na Apple e falar, caramba, só tenho R$ 1.000 para comprar o iPhone novo, né? Não tem como fazer, não tem como quebrar essa para mim, me dar um desconto? Não. E por que que as pessoas elas sabem disso e elas pagam o preço cheio nessas coisas e não pagam para você na hora de te contratar? É porque elas não te respeitam, que nem elas respeitam essas empresas. E tudo o respeito que você terá depende muito mais de você do que delas, né? Então não se sujeite a esses problemas, né, dando desconto. Outra forma também é mostrar como o seu produto é um investimento, né? Uma forma aí de tentar convencer, né, as pessoas, mas na maior parte das vezes, quando a pessoa não tem dinheiro mesmo,
não vai rolar. Agora, quando é, por exemplo, um produto no mercado digital que vai ensinar a pessoa a fazer mais dinheiro, e você mostra números para ela de quanto que em quanto tempo ela vai conseguir ter aquele valor ali de volta aplicando o que você ensina, isso aqui ajuda bastante, né, a fechar essa venda. É, Outro ponto é você quem tem que conduzir o processo de vendas. Nunca deixe o próximo passo ou a próxima data em aberto. Isso aqui é o principal erro que eu vejo. Toda vez que eu pego, né, ou eu tenho algum cliente, ou vou fazer alguma consultoria para alguém, e a pessoa fala: Ah, a gente não está vendendo muito bem. E eu pergunto para ela: Ah, você tem secretária? Você tem alguém que faz a venda na sua empresa? Ah, tem a pessoa lá que fica com o WhatsApp. Eu já sei, assim, é quase certeza, praticamente certeza, que esse erro aqui está acontecendo. Quando você está vendendo, pessoal, você tem que conduzir o processo, o interesse é teu. Uma coisa que eu sempre vejo é isso: a pessoa chega assim e fala, ah, quanto que é esse quanto que é essa, vai, sei lá, uma limpeza de pele. Quanto que é essa limpeza de pele? Ah, é R$ 100. E aí a pessoa nunca mais fala nada e fica por isso mesmo. Ou então a pessoa fala: Ah, quanto que é a limpeza de pele? R$ 100. Ah, e quando que eu posso fazer? Ah, a gente está aqui de segunda a sexta, das 8 às 18. Acabou, morreu aí. O interesse é teu. Você sempre tem que conduzir o processo até a venda acontecer. Então não é, é R$ 100. Não, ó, é R$ 100. A gente pode marcar já amanhã, se você quiser. Vamos marcar? Qual horário que você tem disponível para vir aqui fazer? E aí, se a pessoa não respondeu, você tem que ter, né, coloquei aqui esse ponto também. Organize as suas prospecções e o seu feedback, né? Você tem que você tem que ter anotado, tem que ter isso organizado para chegar e voltar nessa pessoa se ela não te der resposta. Então não é, ó, é R$ 100, a gente pode te atender de segunda a sexta, das 8 às 18. Você tem que ir lá e falar para ela, ó, que tal? Você quer marcar já hoje, no final da tarde? A pessoa nunca te respondeu, você vai lá e manda mensagem para ela de novo. Eu gosto de mandar mensagem até mais 2 vezes, na verdade. Vai lá, manda mensagem de novo. Se ela não respondeu mais uma vez, eu marco ali, sei lá, na semana que vem ou no dia seguinte, depende, né, da urgência que o produto ou serviço exige. Eu marco de voltar ali, nem que seja só mandar assim o nome da pessoa, tipo, Eduardo, só para ela lembrar que eu tô ali, né? E já salvei muitas vendas dessa forma. E é um erro que eu vejo quase todo mundo fazer, cara, deixar tipo assim, como se você estivesse fazendo um favor para o cliente, né, vendendo para ele. A pessoa vai lá e fala, dá as informações e não conduz a pessoa. Um erro enorme. Outro ponto aqui, né? Nosso penúltimo ponto, já que o penúltimo mesmo eu já falei. Aprenda a ouvir o seu lead, né? É muito mais importante você ouvir do que falar nesses casos, né? Porque quando a pessoa está contando o problema dela, está contando o que ela precisa, você, né, não só sabe aqui do que ela precisa, como você também descobre como foram as experiências anteriores de compra dessa pessoa. E ali você consegue trazer o seu diferencial e muitas vezes garantir essa venda. Então você está lá vendendo um serviço de gestão de tráfego. E essa pessoa, pô, ela já está convencida de que ela precisa de gestão de tráfego, ela tem dinheiro para pagar, tá tudo certo. Só que ela tem uma grande insegurança e você só vai saber dessa grande insegurança se você deixar ela falar. E aí, de repente, ali naqueles 15 minutos que ela está explicando qual que é o grande problema dela, ela fala: pô, já contratei um gestor de tráfego antes, mas toda vez que eu pedia relatório, ele não me entregava. Pronto, você já matou. Você vai chegar para essa pessoa e falar: pô, caramba, que chata a experiência que você teve, né? Mas assim, aqui na minha empresa, todo mês, no primeiro dia do mês, você tem um relatório sobre o que aconteceu
de investimento ali de tráfego do mês passado. Pronto, você ganhou essa venda, né? A pessoa, aquela insegurança, aquilo que estava impedindo ela de comprar, pronto, você convenceu. Então é muito importante, muito mais importante ouvir do que falar nesses momentos. A Maria Eduarda perguntou aqui, você tem alguma sugestão de como organizar esses follow-ups, Edu? Eu gosto de organizar, Maria Eduarda, no Monday, né? Eu tenho lá no Monday, a minha ferramenta de gestão, que eu faço a gestão dos meus projetos, da agência, dos projetos dos clientes. Eu tenho lá quadros de prospecção. Então, eu tenho um quadro de prospecção meio que funcionando como um CRM mesmo, né? Que o ideal é você ter um CRM para isso. E nesse caso, eu montei ali dentro do Monday o meu próprio CRMzinho. Então, eu tenho um quadro para me lembrar de todas as pessoas que eu tenho que falar em relação à mentoria, em relação à consultoria, em relação a serviço. Então, uma pessoa me procura ali perguntando quanto que é o preço do meu serviço, eu começo a falar com ela, eu já marco qual foi primeiro os dados de contato dela, como que eu encontro ela, qual que é o Instagram dela, qual que é o telefone, o WhatsApp dela. Eu eu deixo um campo que organiza como é que está o estado, né, daquele contato. Se a pessoa só entrou em contato comigo, eu não respondi ainda. Se eu respondi, mas ela não me respondeu de volta. Se ela falou que vai pensar. Se ela falou que quer, mas ainda não fez o pagamento. Se ela já pagou, tá tudo certo. Enfim, tem outros status ali também, mas eu organizo dessa forma e eu sempre vou marcando ali, né? Qual foi a última vez que eu falei com a pessoa e qual que será a próxima vez que eu vou falar com ela. E aí eu sempre entro nessa lista, vejo qual que é, ordeno ali pela data de próximo contato e vejo se tem alguém que eu tenho que procurar de novo. Dessa forma eu não perco, né, esses contatos. A pessoa que fez um orçamento, se ela não me responder, eu vou atrás até ter, né, o não definitivo. E aí nisso é o até o nosso último ponto aqui. Aliás, pessoal, esse é o momento, se vocês tiverem dúvidas, já manda aí, que eu já respondo agora no final. O... Isso até entra aqui no nosso último ponto, né? De que um não é melhor do que um talvez. Eu coloco a pessoa na minha organização de prospecção e eu vou sempre falando com ela de acordo com a data que está ali para a próxima interação. E eu prefiro que eu saia dessa conversa com um sim ou com um não do que com um talvez. Eu prefiro que a pessoa fale, Edu, eu não vou te contratar, eu não vou comprar de você, do que ela fale, eu vou pensar, eu vou ver. Porque eu vou pensar, eu vou ver, eu vou colocar ali na minha organização e aí de novo eu vou gastar tempo pensando, lembrando dela. Ela vai estar ali na minha lista, ocupando espaço. Eu vou lá, vou entrar em contato, vou perguntar de novo, tirar alguma dúvida dela, porque tem gente que tem esse problema, né? A pessoa não sabe dizer não e ela fica te cozinhando ali. Ela te manda mensagem, você fala, ela achou muito caro, ela não vai comprar, ela sabe disso. E aí, dali a 3 dias, você manda mensagem de novo, e como ela não sabe chegar para você e falar, não, tá caro, eu não vou pagar, eu não quero, muito obrigado. Ela fica inventando coisa, te fazendo pergunta e gastando o teu tempo, vendo se de repente você desiste e ela não precisa te dispensar, não precisa passar por esse problema, essa dificuldade de te dizer um não. Então eu prefiro receber um não do que um talvez. Eu prefiro falar com a pessoa até ter a resposta definitiva dela e eu recomendo que vocês também façam isso, porque aí vocês gastam mais tempo investindo ali em pessoas que estão dispostas a dizer sim. Ó, terminamos com uma frase de efeito aqui. Pessoal, eu vou abrir aqui rapidinho agora para perguntas, né? Mas eu espero que depois de todo esse conteúdo aqui, vocês se sintam mais seguros. E até foi bom que eu tirei essa parte aqui, porque deu, na prática, 1h20 de aula. Se eu tivesse colocado isso aqui, não teria como. A gente ia bem longe em plena sexta-feira à noite.
Estamos chegando mais perto dos 60 minutos, né? A primeira aula foi 2 horas e meia, a segunda 1h30, 1h40, agora 1h20, ó. Tô me comprometendo aqui em reduzir. Mandem perguntas se vocês tiverem, senão eu vou encerrar. Teve uma pergunta aqui. Aqui, ó. Quando o cliente entra em contato, pergunta o preço e não dá mais resposta. Eu falei disso aqui em alguns momentos da nossa aula, mas em geral, né? Quando quando a gente está falando de produtos, principalmente produtos baratos, né? Por exemplo, curso, tudo mais, que você não consegue, né? Produtos mais baratinhos, cursos mais baratinhos, você não consegue dedicar o tempo para fazer uma chamada de vídeo com a pessoa, né? Por isso que eu falei lá em cima que o ideal é você levar essa pessoa para uma chamada de vídeo. Quando você não consegue fazer isso, é muito comum de você ter esse problema, né? Porque você consegue impedir que isso aconteça justamente aplicando a ideia de não entregar orçamentos e sim de apresentar e já pegar, né? Porque o que é o bom de apresentar o orçamento? Que você já tira as dúvidas ali da pessoa e muitas vezes você já faz a venda para ela ali na hora, enquanto ela está no Zoom com você. Se ela fala que vai pensar, é quase que um não, né? A pessoa que realmente quer se apresentou uma boa alternativa para ela, uma boa proposta para ela provavelmente vai fechar com você ali. A pessoa que deixa para depois, esse depois nunca vai chegar. Então, realmente é um problema. Nesses casos, é muito mais questão de você se prevenir disso acontecer do que você conseguir resolver isso quando acontece. Depois que acontece, depois que a pessoa pergunta o preço e não dá mais resposta, não tem muito que você possa fazer. Você pode anotar lá, né? Que nem eu falei aqui, anotar aqui as prospecções, organizar as prospecções e voltar e chamar essa pessoa e insistir para ver se ela te dá uma resposta, né? É melhor que ela te dispense, que ela te dê um não, do que ela ficar te dando um talvez, ficar te cozinhando ali para sempre. Mas o que você pode fazer para evitar isso? Aplicar todas as coisas que eu falei aqui. Quando possível, apresentar o orçamento e não simplesmente entregar. Fazer, né, o filtro correto. Até isso é uma coisa que se aplica, né, nas agências de tráfego. Tentar fazer a filtragem desse lead num sistema de automação que nem o ManyChat, por exemplo. Isso vai fazer com que, no fim das contas, você perca vendas. Mas, para quem já está perdendo vendas porque tem um volume muito grande de pessoas para responder e não consegue dar conta dos contatos, vale a pena você, de repente, iniciar ali uma automação que a pessoa já resolve com o chatbot tudo. O chatbot já diz como é que funciona, onde que é, qual que é o horário, qual que é o preço. Quando a pessoa passa por tudo isso, ele já pergunta para ela se ela quer agendar o serviço ou a compra do produto. Ela diz que sim, aí sim você vai atender, porque aí você ela já passou por todo o processo de validação, fez uma filtragem maravilhosa. Esse é um caso em que funciona bastante. Mas você vê que é tudo questão de prevenção. Na hora que já aconteceu, o máximo que você vai conseguir fazer é conduzir, né, essa venda, tentando ali fazer um feedback e fazer com que essa pessoa te responda. Mas na maior parte das vezes você vai perder a venda mesmo. É bem triste. Então é melhor prevenir do que remediar. O... Obrigado, Regina. Realmente, eu acho que a aula foi muito boa, foi muito. Esclareceu bastante aí. Muitas inseguranças que as pessoas tinham em relação a vendas. Fico feliz que vocês gostaram. A Marli perguntou aqui, ó, esse material vai ser disponibilizado? Eu já disponibilizei lá no. Nossa, minha cabeça tá tão cansada depois de 3 lives que eu esqueci até o nome do DMD. No. Gente, qual que é o nome Caramba! Incrível. Descomplicando o mercado digital. Pô, descomplicando não estava vindo na minha cabeça.
Não sei porque eu estava imaginando várias coisas com D. Eu disponibilizei lá no Descomplicando o Mercado Digital a aula 1 e 2 e os materiais que eu uso, né? Eu não vou disponibilizar no YouTube, inclusive eu tenho que pegar essa live aqui e colocar no canal definitivo, porque eu estou usando o canal da comunidade do Edu por enquanto, né? Agora eu já estou liberado para fazer as lives no outro, então a partir da próxima semana vai ser lá. Mas as aulas 1 e 2 já estão disponíveis. Assim que essa aula aqui tiver sido convertida, eu tiver baixado o arquivo, subir lá, eu vou disponibilizar também na plataforma para quem é assinante, junto com essas anotações aqui que eu uso na aula do Notion. Mas para quem é assinante, aula 1 e 2 já está lá junto com o material. Deixa eu ver aqui. Tá. Edu, tenho muita dificuldade em encontrar clientes que paguem o preço que desejo cobrar como social media, R$ 2.000. Onde posso procurar? Quais características observar nessas pessoas? Olha, Maria Eduarda, normalmente se você está fazendo prospecção ativa, é muito interessante que você entenda um pouco do nicho que aquela pessoa trabalha, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma clínica de estética grande. Pô, uma clínica de estética, não digo nem grande, mediana, ela vai movimentar ali R$ 200.000 por mês. R$ 200.000 por mês, a pessoa tem R$ 2.000 para te contratar, né? A não ser que ela esteja bem quebrada. Então, é um forte indicativo disso. E aí, para você saber, né, a média de faturamento dessas empresas, obviamente você tem que conhecer dos nichos, né, conversar, né, com. Talvez até por isso que eu gosto tanto de conversar com outros empresários, né? Quando eu vou conversar com um empresário, parece um interrogatório, né? Porque eu chego para a pessoa e pergunto até a cor da cueca dela. Eu quero saber tudo, eu quero saber quanto que ele fatura, quantos funcionários ele tem, como que é o dia a dia, quais são as maiores dificuldades. Eu adoro aprender, mesmo que seja acumular informações sobre negócios, né? Eu fico perguntando tudo. E isso ajuda bastante nesse sentido, porque você sabe qual tipo de é, cliente você deve procurar. Agora, outras coisas que também te dão esse indicativo, né? Empresas que trabalham com margens grandes, por exemplo, um dentista que faça aplicação de Botox. Ele vai gastar, sei lá, R$ 50 no frasquinho e vai cobrar R$ 2.000 do cliente final dele. Ele tem bastante margem para poder contratar um serviço mais caro. Outra coisa que talvez seja o ponto mais determinante de todos, né? Empresas que tenham que já façam um investimento grande em funcionários. Porque se você chega numa empresa e aquela empresa parece financeiramente saudável, tem 10 pessoas trabalhando nela, considerando que as pessoas são CLTs, cada uma delas já vai custar mais caro do que esse serviço está querendo vender. Então, provavelmente essa pessoa não vai chegar para você e falar: ah, não estou pronto para fazer esse investimento, minha empresa não tem porte para isso. Tem, porque ela já gasta 10 vezes esse valor no mínimo só com um funcionário, né? Isso considerando que eles recebessem um salário mínimo. E não é a realidade da maior parte das pessoas, né? Aliás, é a realidade da maior parte das pessoas, mas se você procurar as lojas certas, você encontra realidades muito melhores do que essas. Ficou claro? Deixa eu ver aqui. A Marli perguntou aqui, ó. Pergunta da outra aula. Se eu me posiciono como expert num determinado nicho, é melhor que eu faça meus stories, não é? Já o feed pode ser delegado para uma social media ou devo produzir também? Como eu falei na outra aula, Marli, quando você vai lá e produz, né? A não sei que você seja ruim em produzindo conteúdo, ele costuma sair melhor do que você contratando uma pessoa. Tudo depende da sua habilidade de produzir conteúdo, da habilidade da pessoa que você está contratando. Eu defendo que produção de conteúdo é uma habilidade que, mesmo que você contrate os outros,
é muito interessante que você desenvolva, né, é essencial que você desenvolva, mas não dá tempo, né. Eu sei que para muita gente simplesmente não dá tempo, e é melhor então que entre não fazer porque não deu tempo e fazer, é melhor que você contrate alguém para fazer para você. Agora, stories produzidos por social media é uma coisa na qual eu não acredito muito. Eu acho que o story, para ele gerar a conexão necessária, o ideal é que você faça. Mas novamente, né, se você não tiver tempo de fazer, é melhor que um social media faça do que não tenha. Eu mesmo já fiz para muito cliente, cliente nosso que não tinha tempo de produzir stories, a gente pegava, expandia ali o tempo, o material que iria para um feed e transformava isso numa sequência ali de stories, abria a caixinha, usava o material, que a gente já teve de outros posts, de outros conteúdos para responder as caixinhas que as pessoas mandavam, ou ia lá e produzia caixinhas para essas pessoas. Mas, assim, fica bem claro a diferença de resultado. Assim, é gritante a diferença de resultado de um bom expert que sabe produzir bem conteúdo e que faz isso, pelo menos nos stories, né? Do que a pessoa que delega tudo e não tem talento, porque você desenvolve o teu carisma, desenvolve a tua comunicação. É aquilo que eu falei também, né, sobre você aprender, você fazer as vendas para aprender o processo. Você entende melhor o teu cliente, entende o que as pessoas estão buscando, você fala com elas no inbox. Outra coisa é inbox, né? A pessoa, pô, vai lá e contrata alguém para fazer feed, stories e inbox por ela. Se a pessoa faz bem o feed, os stories e o inbox para um influenciador, é mais fácil essa pessoa virar um influenciador e fazer pela mesma e ficar com 100% das vendas. Concorda? Então, assim, eu recomendo que você aprenda e que você faça pelo menos os stories mais pessoais, porque também tem uma forma de fazer isso híbrido, né? Eu posso, por exemplo, chegar e conversar com a minha equipe e falar assim, ó, chegar socialmente e falar, ó, agora além de post de feed, eu quero que você faça uns stories para mim, eu quero que você prepare uns 10 stories de conteúdos ali, deixe o texto, por exemplo, dos stories todos prontos, e aí eu só vou lá e formato do meu jeito, com o meu estilo e posto. E aí eu uso isso como um apoio. Então eu estou ali no meu dia, mostro minha rotina, dou minha opinião sobre as coisas, apareço em vídeo, falo alguma coisa e aproveito naquele tempo que está meio corrido, abro o que a social media me passou e monto os stories e posto. Não preciso ficar pensando em nada, né? Também funciona bastante. Outra coisa que funciona bastante, se você tem dificuldade com os stories, é contratar com o seu social media, com a sua social media, o serviço de roteiro de stories. Porque muitas vezes você só tá com uma dificuldade criativa muito grande. Se a pessoa chega para você e fala: Olha, eu vi aqui como é que, né, a pessoa estuda a tua rotina, ela sabe que você faz? Ela fala: Ó, aproveita hoje, mostra lá uns stories do treino que você está fazendo na academia de manhã, mostra o peso que está pegando, fala um pouquinho de como isso influencia a tua produtividade. Aí o post de feed de hoje é sobre vendas. Quando você chegar, depois que você almoçar, tira um tempinho ali, faz uma sequência de vídeo falando sobre como as pessoas sentem dificuldades com as vendas. Depois, à tarde, eu vou pegar o material que eu preparei para o post, já vou deixar ali o texto pronto, você só formata ele ali, posta nos seus stories, e aí você já trouxe um conteúdo mais técnico sobre o assunto. Aí depois você abre a caixinha, eu vou mandar aqui 5 perguntas, responde essa pergunta antes de, no fim da noite, responde essa pergunta em vídeo ali para poder se comunicar com a tua audiência. Já, às vezes, só isso, só dessa pessoa dar esse direcionamento para você, já te resolveu muita coisa, já te ajudou bastante. Porque a maior parte das vezes você não faz é porque você tá com tanta coisa na cabeça que você não consegue pensar o que falar e o que postar. Por isso que eu falo que quanto mais você vai fazendo, mais você fica acostumado a fazer, né, os stories e mais fácil é para fazer. Mas não tem nenhum problema em pedir ajuda quando necessário, ok?
A Maria Eduarda falou aqui que deu para entender. Maravilha. Espero que tenha ficado claro, tenha te ajudado, Marli. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Vou esperar aqui alguns segundinhos enquanto bebo minha água, senão a gente encerra. Deu para entender, Marli, a explicação? Ficou confuso. Sexta-feira de noite, né? Aquele momento em que todo mundo tá querendo curtir, a gente aqui falando de vendas. Só a galera que vai ganhar muito dinheiro. Tá fazendo ali o sacrifício para poder colher depois. Show! Que bom que deu para entender, Marli. Fala, Leandro! Cara, que prazer te ver por aqui, cara. Show! Então, bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou encerrar. A gente vai continuar fazendo aí lives semanais, mas encerramos aqui as nossas 3 primeiras. Queria agradecer vocês que estiveram comigo nesse período e você também que está assistindo a gravação. Eu vi que a gravação das últimas aulas teve 10 vezes, 15 vezes mais gente do que ao vivo. Vocês podiam estar ao vivo aqui comigo, né, para dar aquela fortalecida, mas também não tem problema. Eu sei que às vezes o horário é ruim, a galera não consegue. O importante é vocês assistirem, ser útil para vocês, que vocês apliquem. Não basta só aplicar e não fazer. Sucesso para todos vocês. Nos vemos de novo semana que vem, aí uma vez só por semana, não 3. Fazer 3 lives seguidas é pesado, estamos ficando velho. Muito obrigado pela presença, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.